Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, é a nossa última aula e eu quero agradecer ao pastor José Alves. Precisou se retirar um pouco, mas ao final eu vou fazer esses agradecimentos. Vamos dar sequência então à nossa matéria. Chegaram aqui algumas perguntas e eu quero responder de uma maneira bem objetiva para ganharmos tempo. A primeira pergunta: ontem o Senhor citou sobre os galardões e citou sobre a velhinha no fim da fila com a muleta recebendo galardão. Por favor, explicar, porque no céu, no tribunal de Cristo, não haverá velhos nem com muletas. O irmão ou a irmã que me mandou essa pergunta, creio que o irmão ou a irmã não prestou atenção no que eu falei. Por quê? Porque eu disse que alguém pensa que lá no céu vai ser assim. Então não afirmei que vai ter muleta, que vai ter velho, nada disso. Eu falei que alguém pensa que vai ser assim. Então não vai dizer que fui eu que afirmei, porque é uma ilustração baseada naquilo que alguém pensa. Eu quis dizer que lá no céu não será o galardão por título, e sim por fidelidade. Outra pergunta: o irmão falou que pode dizer a verdade no culto, que se pode dizer a verdade no culto desde que seja bíblico. Então pode dizer que quem não aceitar Jesus vai para o inferno. No culto tem pessoas, não é crente? Bom, em outras palavras, o irmão quer dizer que se podemos falar a verdade, então podemos dizer que quem não é crente vai para o inferno. É claro que podemos, mas temos que saber como dizer isso. Porque uma coisa é você dizer: você que não é crente vai para o inferno. Você vai deixar a pessoa indignada. Agora, se você explicar o plano da salvação, mostrar que toda a humanidade é pecadora, como a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mostrar que o ser humano já nasce pecador, porque o salmista disse: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. A macieira não é o fato dela dar maçã que a torna uma macieira, mas como ela já é macieira, então ela dá maçã. E assim também o pecador não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Então você explica isso, mostra que todos são pecadores, mostra que aqueles que permanecerem no pecado serão condenados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas também mostra o outro lado, mostra que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você pode dizer à vontade que o pecador que permanecer no seu pecado vai para o inferno. Então o problema não é dizer a verdade de que os pecadores vão para o inferno, é você saber como dizer isso de uma maneira que a pessoa vai, claro, entender. Na minha igreja local, sinto-me como peixe fora d'água, pelo motivo que em minha igreja predomina a mensagem avivalista, enquanto que a mim Deus usa em mensagens reflexivas. O que devo fazer? Olha, continua falando a verdade. Seu compromisso é com Deus, não é com o povo. Seu compromisso é com Deus. Lembre-se disso. Pode até não gostar da sua pregação. Imagine o que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel, tu vais pregar a minha palavra, e o povo para quem você vai pregar é casa rebelde. Imagine se você tivesse certeza de que aqueles a quem você pregaria a palavra não te ouviriam, não dariam crédito. Casa rebelde. Você ia se sentir motivado a pregar? Mas o compromisso com quem é? Com Deus ou com o povo? Então, o irmão que me fez essa pergunta, pregue com toda tranquilidade. Gostem ou não gostem, mas pregue com certeza. Irmão precisa ter convicção da sua chamada. Se o irmão tem convicção da sua chamada e que Deus lhe tem dado essa mensagem, precisa ver se é Deus que está dando, ou se o irmão que está insistindo às vezes em falar determinado assunto. Então, se o irmão tem certeza que é Deus que está te dando,
não há nenhuma razão para ficar preocupado, para ficar achando que não estão gostando e tal, e estão reclamando. Meu irmão, fique na vontade, na direção de Deus. Outra pergunta: o Senhor ontem se referiu àquela frase, a palavra se renova todos os dias, ou a cada manhã, como incorreta, pois só se renova quem fica velho. Mas as misericórdias do Senhor, a palavra diz que elas se renovam. Qual o significado de se renovar nesse caso? A Bíblia diz de fato lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e diz: novas são a cada manhã. Mas qual o sentido disso? Não é que o caráter de Deus se altere. Deus não muda. Eu, o Senhor, disse Deus, não mudo. O caráter de Deus não muda. Ele sempre foi santo, sempre será santo, sempre foi misericordioso, sempre foi bondoso, sempre foi justo. O caráter de Deus não muda. Agora, esse sentido que a Bíblia apresenta, de que as misericórdias do Senhor novas são a cada manhã, é porque nós, irmãos, podemos fracassar, podemos errar, podemos pecar todo dia. Não é o correto fazer isso, porque aliás, quando a Bíblia fala do crente, o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis. Mas existe uma possibilidade remota de um crente, claro, pecar. O crente, eu falo o crente fiel. Claro que nós pecamos de várias maneiras, mas veja o que disse João: não pequeis. Mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, se nós podemos pecar continuamente, Deus, Ele que pode também mudar, não no seu caráter, mas Ele pode mudar no seu tratamento para conosco, porque a própria Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E se eu me afastar de Deus, Ele também se afasta de mim. O Senhor está conosco enquanto estivermos com Ele. Se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Está também lá em 2 Crônicas essa verdade. Então Deus pode sim mudar, não no seu caráter, mas mudar no seu relacionamento para conosco, se nós sairmos da direção dele. Agora veja, antes de Deus tratar conosco de uma maneira mais forte, e até no sentido de se afastar de nós, Ele vai, irmão, as suas misericórdias vão sendo novas para nós. Lembra daquela mulher que estava lá na igreja de Tiatira, que era uma mulher que era uma falsa profetisa? O nome dela era Jezabel. Ela estava enganando o povo de Deus. E Jesus falou para o pastor daquela igreja, a igreja de Tiatira: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Agora veja a misericórdia de Jesus: e eu lhe dei tempo para que ela se arrependesse, e ela não se arrependeu. Então as misericórdias do Senhor são novas para aquela mulher várias vezes. Só que chegou uma hora também que até a paciência de Deus se esgota. Chegou uma hora que Jesus falou: olha, eu já dei tempo para ela se arrepender, e ela não se arrependeu. Então, nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Deus não muda em relação ao seu caráter, a palavra de Deus não muda, e é por isso que a Bíblia não diz que ela se renova, porque o que se renova de fato é o que fica velho. Agora, as misericórdias do Senhor, elas novas são a cada manhã, porque eu peco, você peca, nós fracassamos. Então Deus precisa agir com misericórdia para conosco sempre. Mas às vezes, se permanecemos no pecado, a Bíblia diz que o homem, citamos ontem aqui, o pastor Acioli também citou novamente, o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, irmãos, nós temos que entender a Bíblia à luz do contexto, à luz do que de fato o texto está dizendo. O contexto está dizendo. Outra pergunta aqui do irmão Nilson Tavares, ele se identificou. Ele cita aqui, ele diz que em certa obra de certo autor, ele diz que é errado ou incorreto chamar o esboço de esboço. Ele diz que o correto, esse autor, diz que é correto chamá-lo de esquema. O que é, ou como podemos denominar, esboço ou esquema? Eu particularmente não gosto dessa palavra esquema. Eu prefiro esboço, prefiro arcabouço, prefiro roteiro. De esquema eu não gosto. Por quê?
essa palavra, irmão, se você pegar até na origem dela, etimologicamente falando, não tem uma boa origem não. Se você ler lá 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de todo conselho que se levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra conselho ali no grego é esquema, diz efeito a esquema, ou seja, esquema do inimigo ou artimanhas do adversário contra o conhecimento de Deus. E a palavra esquema, irmãos, é uma palavra realmente negativa, tem um peso negativo, os esquemas que se faz por aí, mas de tanto se usar essa palavra esquema, alguém gosta dela, prefere citá-la, prefere usá-la, mas no que diz respeito ao roteiro, o esboço, eu prefiro mesmo, para o pregador, eu prefiro usar roteiro, eu prefiro usar esboço, arcabouço no caso. Para o Senhor, gostaria de saber se quem tem promessa morre ou não morre. Dita pelo irmão Senhor. Em Hebreus 11:33 está em plural e diz que alcançar as promessas, mas em Hebreus 11:39 diz que não alcançar as promessas. Poderia, por favor, me explicar? Deixa eu beber um copo d'água aqui primeiro. Glória a Deus. Então, a pergunta aqui do irmão ou da irmã é com respeito a este chavão, a esse clichê que muitos pregadores estão usando. Aliás, creio que foi o pastor Acioli que falou comigo que tem até uma canção aí que canta, que se menciona isso, que crente que tem promessa não morre. Agora faço uma pergunta aqui para os irmãos: quantos crentes aqui que tem promessa de Deus? Levanta a mão. Quantos tem promessa? Todos? Então ninguém vai morrer. Ninguém aqui vai morrer, mas pode ficar tranquilo. Olha, Jesus vai voltar, vocês vão ser arrebatados, vão ficar vivos. Irmão Ciro, mas se Jesus voltar daqui a 200 anos, não, quem crente que tem promessa não morre. Irmão, tem que ter cuidado com isso, porque tem que ver o que é bíblico, o que é uma verdade bíblica e o que é um chavão, o que é um clichê. Porque há muitos clichês que não resistem a uma análise bíblica, a uma análise à luz do contexto. Por exemplo, uma vez salvo, salvo para sempre. Muita gente fala isso. Tem base bíblica? Resiste a uma análise à luz da Bíblia? Claro que não, porque a própria Bíblia diz, embora nós respeitemos a soberania de Deus e entendamos que Deus é presciente e conhece o fim antes do começo, entretanto Ele não usa a sua presciência para interferir nessas coisas. Tanto é verdade que Jesus escolheu a Judas, e Judas, o próprio Senhor Jesus disse, é um diabo. Jesus escolheu. E por que Jesus escolheu? Jesus não sabia que no final ele ia traí-lo? Sabia. Só que Jesus, Deus, embora ele conheça o fim antes do começo, ele não se vale da sua presciência para desrespeitar um princípio que ele mesmo estabeleceu, que é o princípio do livre-arbítrio. Irmão Ciro, mas a palavra ou a expressão livre-arbítrio nem aparece na Bíblia. Sim, de fato não, mas a verdade a respeito do livre-arbítrio é clara nas páginas sagradas. Antes da queda, depois da queda, muito depois da queda e ainda hoje. A Bíblia diz, e foi o Senhor Jesus quem falou, Ele não obriga ninguém a segui-lo, mas Ele diz: se alguém quer vir após mim, note, se é uma conjunção condicional. Se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu sei que as perguntas estão chegando, mas eu não vou poder responder todas, senão não dou a aula, não é? Mas, então, meus amados irmãos, existem frases que são citadas que não têm base bíblica. Essa que eu falei é uma vez salvo,
E a Bíblia também diz, e foi Pedro quem falou: quando aparecer o sumo pastor, nós receberemos a incorruptível coroa de glória. Isso é no futuro, mas hoje você tem que guardar também a sua coroa, a posição que você tem em Cristo. Então tome cuidado. Outra, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Onde você aprendeu isso? Não, mas olha, o pastor fulano disse, e o pregador tal, o apóstolo tal, o missionário tal, e o bispo tal falou isso. Meu irmão, fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus, porque tem pessoa que nem pela dor vem, sofre, mas não vem de jeito nenhum, endurece a cerviz, endurece o coração, e é por isso que a Bíblia diz: será quebrantado de repente. Ah, mas é porque então estava predestinado para a perdição. Onde você aprendeu isso? Muita gente gosta de citar Judas. Não, porque Judas era uma figurinha carimbada. Meu irmão, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 25, está escrito que Judas se desviou. Se desviou. É um exemplo típico de desviar. Judas se desviou. Não é que ele... Muitas, como diria, parafraseando aí um famoso cantor, são tantas e tantas perguntas, não é? Muito bem. Mas tudo isso que eu falei foi para chegar aqui agora nesse chavão. Crente que tem promessa não morre. Então nós vimos aqui, irmão, todos os irmãos se consideram como crentes que têm promessa. Eu tenho promessa, o pastor José Alves tem promessa, o pastor Acioli tem promessa, o pastor Hércules tem promessa, você tem promessa, irmã. Todos os crentes têm promessa. E aí o pregador fala com a intenção de provar que o crente é invencível. É para deixar você, irmão, com ânimo renovado. Não, eu sou importante mesmo, eu tenho promessa. E aí, irmão, caiu um avião lá em São Paulo, 2 pastores morreram. E aí gera dúvida: mas espera aí, aquele irmão tinha tantas promessas, eu conhecia ele, o pastor Luiz Antônio, eu ouvi até uma profecia falando que ele em 2000, não foi nada disso, eu estou só ilustrando aqui. O irmão falou que em 2010 ele ia assumir a presidência da convenção geral. E como que ele morreu? Crente que tem promessa não morre. Meu irmão, fique com a palavra de Deus, porque tem que primeiro verificar que promessa é essa. Que promessa é essa? É de Deus? É Deus que falou? Nós temos que julgar. A promessa que é de Deus, de fato ela se cumpre, mas tem promessa. Então quando diz lá em Hebreus que aqueles irmãos alcançaram a promessa e depois algumas promessas e não alcançaram outras, isso é compreensível à luz do contexto. Algumas eles alcançaram e outras não, morreram sem alcançar determinadas promessas. Nós temos que viver, lamentavelmente, esse tipo de chavão. Ele faz com que o crente se esqueça da vinda de Jesus, porque ele fica tão preocupado, ele fica na verdade contente com essa ideia de que se ele tem promessa ele não vai morrer, que ele se esquece de tudo, se esquece de se preparar, de estar preparado para a vinda de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento, assim como nós podemos morrer a qualquer momento. A ideia da Bíblia não é essa, não, do crente achar que ele não vai morrer porque ele tem promessa. A ideia que a Bíblia apresenta é outra. Leia lá Tiago capítulo 4, que você vai ver: irmão, não diga amanhã faremos, amanhã contrataremos, amanhã isso, porque não sabemos o que vai acontecer. Digamos, se Deus quiser, se o Senhor quiser. Então cuidado. Quando eu falei sobre isso ontem, foi para alertar que o crente não é guiado por esses chavões, não é guiado por esses clichês, ele é guiado pela palavra de Deus. Nós colocamos aí na apostila, abra aí o roteiro da nossa matéria, ou o esboço. Esquema não, por favor. Obrigado. O roteiro que está aí na página número 8, a importância da homilética para o obreiro. E aí nós vimos a conceituação da pregação à luz da Bíblia. E eu quero, para ganharmos tempo, ir diretamente para o assunto do tópico 3. Tópico 3, pré-requisitos do pregador do Evangelho.
Mas de manhã eu estava falando sobre Estevão, e eu não concluí o que eu estava falando sobre Estevão, que está relacionado com esse assunto. Mantenha aí a sua apostila aberta, e se quiser tomar nota dos pontos que eu vou mencionar, que não estiverem aí, é bom, mas eu vou complementar o perfil bíblico da pregação e do pregador. Quanto ao perfil relacionado com a pregação, nós mencionamos que Estevão expôs a palavra, que Estevão não falou de si mesmo, mas falou de Deus, falou de Jesus, a sua mensagem foi cristocêntrica. Nós mostramos que a sua pregação, ela contraria vários conceitos que vigoram em nossos dias, como por exemplo, de que o pregador precisa ser avisado com muita antecedência, senão ele não pode pregar, de que o pregador precisa conquistar o público, isto é, animar a plateia a fim de que ele tenha êxito, e também que a pregação boa é aquela que termina com uma grande vibração. Nada disso aconteceu com Estevão, pelo contrário, quando ele terminou de pregar, ele foi apedrejado, foi morto, mas pregou a palavra de Deus. E isso aí é que responde também em parte a pergunta daquele primeiro irmão que eu aqui respondi, que está um pouco preocupado porque lá na sua congregação muitos não têm gostado da sua mensagem. O importante é que Deus esteja se agradando, porque o importante, mais importante do que agradar o povo, embora nós tenhamos, claro, de observar os aspectos relacionados com a boa ética, com a boa maneira de se portar diante do público, mas o nosso compromisso é com Deus. No que diz respeito ao conteúdo da mensagem, nós citamos aqui de manhã Jesus quem falou: a minha doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou, é do Pai. Ele não pregava aquilo que o povo queria ouvir, assim como Paulo também não pregava, não falava o que o povo queria ouvir, o que agradaria aos ouvidos, mas ele pregava o que ele recebia do Senhor. Mas tendo considerado esses pontos relacionados com a pregação, vamos ver por que Estevão, apesar da sua curta biografia, olha aí, o crente que tem promessa não morre. Imagine Estevão, morreu novo, um pregador da palavra. Alguém fica até questionando: meu Deus, como pode um homem que prega uma mensagem dessa, como Deus pode permitir que um homem desse seja apedrejado e morra? Irmão, Deus tem seus planos. E não se esqueça que depois, um daqueles que estavam ali participando de tudo aquilo contra Estevão, o apóstolo Paulo, se tornou, irmãos, essa pessoa que hoje nós admiramos, 13 epístolas escritas, um homem com uma autoridade tremenda, vinda da parte de Deus, e ele era um daqueles que estava ali agindo contra aquele homem de Deus que morreu. Então, é importante nós observarmos isso. Mas veja, por que Estevão, ele pregava daquela maneira? Por que ele pregou aquela mensagem e foi tão bem sucedido do ponto de vista de ter agradado a Deus, não aos homens? Imagine, irmão, se Deus concedesse a um de nós pregar uma palavra e no auge da pregação você olhar para o céu assim e você ver o céu aberto e Jesus em pé, como que olhando para você e dizendo: é isso mesmo, continue assim, é isso que eu quero que você faça, é esta palavra que eu quero que você pregue, é assim que eu quero que você haja, é assim que eu quero. Irmão, já pensou se nós tivéssemos esse privilégio que teve Estevão? Foi apedrejado, o povo não gostou, taparam os ouvidos, ali as autoridades ali não quiseram saber de ouvir o que Estevão falava, embora eles soubessem, no fundo, como nós usamos essa expressão, eles sabiam que eles estavam errados. Porque quando eles olharam para Estevão, o rosto de Estevão brilhava como de um anjo. Eles não tinham como escapar ali, irmãos. Eles sabiam que estava errado, mas há pessoas, e nesse caso, essa pessoa não é tão somente um pecador, é um iníquo, comete iniquidade. Porque iniquidade é quando a pessoa peca conscientemente. Ela sabe que está errada, mas continua fazendo a coisa errada. É como uma pessoa que está andando pela rua, digamos, e aí tem uma placa assim: cuidado, buraco a 100 metros. E a pessoa olha aquela placa: olha que interessante, tem um buraco aí na frente. E a pessoa continua andando. Daí a pouco: cuidado, buraco a 50 metros.
e a pessoa continua andando na direção do buraco. E aí quando está chegando perto do buraco, o buraco está na frente dela, alguém grita: fulano, cuidado, olha o buraco aí na sua frente. Ah, obrigado pela informação, hein? Muito obrigado. E a pessoa continua andando e cai no buraco. Sabia que ia cair no buraco e caiu sabendo. Isso não é pecado, é iniquidade. É pecado cometido conscientemente. E aqueles que estavam ouvindo Estevão eram iníquos, cometeram um pecado, cometeram iniquidade, estavam pecando conscientemente, sabiam que estavam errados, mas eles queriam permanecer no erro. E lamentavelmente há pessoas que agem dessa maneira. Sabem que estão erradas, mas são avisadas. Deus usa pessoas para falarem, para pregarem, e Deus avisa de várias maneiras, porque Deus fala de diversas formas, principalmente pela sua palavra, mas a pessoa não dá ouvido. Mas vamos ver aqui rapidamente por que Estevão agradou a Deus, porque Estevão foi um grande pregador. Nós podemos dizer isso hoje. Por que ele agradou a Deus como pregador da palavra de Deus? E aqui entramos no assunto pré-requisitos do pregador do Evangelho. Lembre-se que Estevão era um diácono. Ele nem tinha esse título que as pessoas hoje valorizem tanto. Diácono não era pastor, não era nem um presbítero, era um simples diácono. Tem gente que despreza até o diaconato, quando na verdade para Deus o que vale não é o título, porque não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Veja que Estevão tinha o título de diácono, mas era um tremendo evangelista, como Filipe também, que mais para frente a Bíblia menciona lá no próprio livro de Atos que ele era um evangelista, um homem cheio do Espírito Santo. E no caso de Estevão a mesma coisa. E veja aqui, vamos ver as características. Qual era a primeira característica de Estevão? Alguém pode dizer: não, já que Estevão ele foi tão usado por Deus, como o irmão Ciro está falando, a pregação dele foi tão importante assim. Qual é a primeira característica dele? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Sabe qual é a primeira característica que Deus menciona a respeito de Estevão? Abra aí, Atos capítulo 6, versículo 5. Atos 6 e 5. Vamos ver o 3 primeiro. 3. Atos 6, versículo 3. Quando ocorreu a instituição ali dos diáconos: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, agora nós, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, de boa reputação, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Amém, irmãos? Não, eu li ao contrário, ainda bem que os irmãos estão atentos. É um bom teste, né, pastora Fera, para ver se os irmãos não estão sonolentos. Veja, homens de boa reputação. A primeira menção que apareceu, boa reputação. E depois no versículo 5 você vai ver que Estevão foi eleito justamente porque ele tinha todas essas características. Agora veja, qual é a primeira característica que foi mencionada? Boa reputação. Irmãos, isso fala do nosso testemunho, nosso bom testemunho que nós devemos ter. Antes de sermos espirituais, ou aparentar isso, sermos cheios do Espírito Santo, é preciso que nós tenhamos também, e principalmente, uma vida de bom testemunho. O próprio Senhor Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Antes é colocada no velador, para que dê luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Paulo também disse: fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Boa reputação. Porque se um obreiro não tiver boa reputação, aliás a Bíblia diz: convém que tenha bom testemunho dos que estão do lado de dentro. Amém, irmão? Não. Convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora. De fora. Porque aqui dentro até é fácil, né, irmão? A pessoa tem aí
uma aparência, e muita gente pode até acreditar que aquela pessoa tenha boa reputação, mesmo que ela não tenha. Agora, a Bíblia diz: convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora, porque se a pessoa não tiver boa reputação, pode acontecer como aquele pregador que estava na praça, todo entusiasmado, e dizendo: irmãos, amigos, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, olha, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Ele quer mudar a sua vida, Jesus é bom. Bem, alguém lá no meio da multidão disse: Jesus é bom, mas você não presta, você compra e não paga, olha aqui a sua conta que você me deve. Irmão, e aquele pregador ficou todo envergonhado, porque ele estava dizendo uma coisa, mas as suas palavras não condiziam com aquilo que ele estava falando. Veja que a Bíblia diz ainda, abra aí, estamos falando de pré-requisitos ou qualificações para quem quer pregar a palavra de Deus. Abra aí, Romanos 2, é um assunto que eu estava meditando, Romanos 2, 21 e 22. Nós colocamos alguma coisa no roteiro e estamos acrescentando outras. Romanos 2, 21 e 22. Tu, pois, olha que perguntas difíceis são essas, mas é para mim também. Não se esqueça que o pregador ou ensinador é o primeiro a receber, ele só reparte com os irmãos aquilo que ele recebeu. Então, isso que você está ouvindo, se você acha que é duro, é para mim também. Romanos 2, 21 e 22. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Então vejam que perguntas difíceis são essas. Mas quem quer pregar a palavra e ter êxito, como teve Estevão, não, eu não quero ter esse êxito de Estevão não, porque ele morreu. Não estou falando disso, eu estou falando do êxito de Jesus ter ficado em pé. Olha que êxito foi aquele da pregação de Estevão. Não estou dizendo que você vai morrer, calma, irmão. O irmão pode ficar: então eu não quero pregar a verdade não, vou pregar a verdade, vou me matar, vou me apedrejar. Mas lembre-se sempre de uma coisa: podem até não te apedrejar literalmente, mas quem fala a verdade sempre será perseguido. Perseguido até Jesus, Paulo foi perseguido, Estevão, João Batista. Quem fala a verdade, só que tem uma coisa: você quer ficar bem com Deus, você quer ter a certeza de que receberá o seu galardão. Vou fazer uma pergunta até um pouco mais forte aqui: você quer ter certeza de que você vai entrar no céu? Porque tem muita gente que nem vai entrar, porque Jesus falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Porque muitos, interessante, Jesus falou muitos, não são poucos não, muitos. Hoje nós ficamos admirados às vezes da quantidade de falsos ensinadores e de falsos pregadores que existem no nosso meio, mas é bíblico. Jesus falou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus, que será o juiz naquele dia, lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E alguém às vezes lê essa passagem e fica até admirado: mas Jesus não é onisciente, Ele não conhece todas as coisas, como Ele vai dizer nunca vos conheci? É que o verbo ali no original, se você fizer uma pesquisa, se você fizer uma análise à luz do grego, que é a língua original do Novo Testamento, você vai ver que ali a palavra diz respeito a um relacionamento aprovador. Ou seja, Jesus dirá para aquelas pessoas: eu nunca tive um relacionamento de aprovação com vocês, eu nunca aprovei a obra de vocês, vocês diziam que faziam, vocês falaram e vocês até faziam algumas coisas, mas eu nunca aprovei a obra de vocês. Já pensou que triste a pessoa achar que está com tudo, que é isso, que é aquilo, e vai chegar lá diante do juízo e vai ouvir essa palavra de Jesus: nunca vos conheci, nunca aprovei a vossa obra. Meus amados irmãos, tenhamos cuidado. Mas veja, o que eu estava mencionando é que
fazer a vontade de Deus. Devemos pregar como Estevão a verdade. E para nós termos essa vida vitoriosa como pregadores, não basta apenas pregar com palavras, é preciso pregar também com a vida. Pregar com a vida. Eu ouvi alguém dizendo certa vez que o pregador deve pregar o que vive e viver o que prega. E isso não é apenas um chavão, tem base na palavra de Deus, porque de fato nós vemos que o pregador, para ser bem sucedido, ele tem que ter uma vida vitoriosa perante todos, perante o mundo. Se não acontece com aquele pregador também que tinha um amigo e ele ia pregar em determinado lugar e ele convidou o seu amigo já o conhecia bem e não queria ir, ele se esquivou, tentou fugir, mas aquele pregador insistiu: vamos comigo, vamos lá, eu preciso de um companheiro. E o amigo foi com o pregador, e o pregador pregou com aquela eloquência e falou bonito, em palavras assim que arrebatavam o auditório. E após aquela reunião, ambos voltaram juntos. E aquele pregador, até contrariando o que diz a Bíblia, porque a Bíblia diz: louve-te, a investigação da própria glória não é glória. Mas aquele pregador perguntou para o seu amigo: e aí, o que você achou da minha pregação? Você gostou? Como foi? Como foi o meu desenvolvimento? Como foi a minha performance como pregador? O que você achou? E aquele amigo ali se esquivando, não queria falar e mudava de assunto e tal. Mas rapaz, você parece que não é meu amigo, fala a verdade. O que você achou? Bom, aí o seu amigo não tinha mais jeito. Você quer saber mesmo? Vou te falar, eu não consegui ouvir nenhuma palavra que você falou. Mas como assim? O som estava bom e houve algum problema lá com o som? Não, é que a sua vida ela falou tão mais alto que eu não consegui ouvir nenhuma palavra. Então aquele pregador tinha uma vida toda enrolada, toda atrapalhada, e o seu amigo conhecia a vida dele. Então a vida dele falou tão alto que ele não conseguiu ouvir nenhuma palavra daquele pregador. Então, irmãos, que nós tomemos cuidado com a nossa vida, com o nosso bom testemunho. Veja que Estevão, antes de a Bíblia dizer que ele era cheio, a Bíblia menciona outra característica: boa reputação. Mas vamos adiante. Outra característica que o pregador deve ter, e eu estou aqui resumindo, estou sintetizando: o pregador deve ser cheio. Estevão era cheio. Nenhum pregador, irmão, será usado por Deus se ele não estiver cheio. Tem que estar cheio. Aliás, o crente, de uma maneira geral, o crente não é uma pessoa oca. O crente é uma pessoa cheia. Os apóstolos, quando pregavam, a Bíblia diz que havia neles abundante graça. Eles tinham alguma coisa para oferecer. Tanto é verdade que eles tinham alguma coisa para oferecer, que quando Pedro e João estavam indo ao templo, lá na hora da oração, havia um homem coxo ali que estendeu a mão esperando receber uma esmola. E quando ele estendeu a mão, Pedro e João olharam para ele, e Pedro especialmente disse: olha para nós. E o homem olhou ali para Pedro e João, e Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, porque o crente tem alguma coisa, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem todo o tempo saltando e glorificando o nome de Jesus. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus irmãos, veja, nós temos alguma coisa. O crente não é uma pessoa oca, o crente não é uma pessoa vazia. Paulo disse: temos porém este tesouro em vaso de barro. O vaso é de barro, é verdade. Ninguém pode se gloriar achando que é um vaso de ouro ou de outro material precioso. Nós somos de barro, mas nós estamos na mão do oleiro, e o importante é o conteúdo desse vaso. É esse conteúdo, meus amados irmãos, que nos faz ser diferentes desse mundo. Não somos nós não somos nada. Hoje em dia temos essas pregações de autoajuda, para massagear o ego, e você é isso. Nós não somos nada. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Nós humilhai-vos debaixo da potente mão. É a mão que tem poder, não é você que tem poder, é a mão de Deus. Lembre-se do que disse João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça. Mas hoje em dia, lamentavelmente, aproveitando aqui a oportunidade para dizer isso, não é bem a característica que eu estou mencionando agora, mas se
Se você quer ser um pregador usado por Deus, seja humilde, irmão. Dê toda a glória para Jesus. Glorifique a Deus. Não pense que é você, que é a sua capacidade, que você pode, que você é, que você estudou em tal lugar, que você aprendeu com fulano de tal. Não, meu irmão. Dê toda a glória para Jesus. Sabe que foi feita uma pesquisa em nível mundial e se verificou na época, isso já tem uns 10 anos, eu me lembro, que na ocasião a palavra mais falada no mundo, sabe qual era? A palavrinha eu. Interessante, a palavra mais falada no mundo. E houve outras palavras lá, por exemplo, a palavra dinheiro, o pedido de socorro e a palavra amor, uma lista ali com várias palavras, mas a primeira, a que encabeçava a lista, era justamente a palavrinha eu. E eu na época fiquei pensando, meu Deus, como pode essa palavra ser a mais falada no mundo? E eu cheguei à conclusão que isso acontece, sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está dominado por Satanás. E o primeiro a utilizar a palavrinha eu no sentido de orgulho, claro que nós usamos essa palavrinha no dia a dia, mas eu estou falando aqui, eu estou me referindo no sentido de orgulho, no sentido de soberba. E o primeiro a usar essa palavrinha no sentido de orgulho, de soberba, foi o próprio Satanás, quando ele disse: eu subirei ao céu, eu subirei acima das mais altas nuvens, eu, como tudo diz a Bíblia, ele foi precipitado. Hoje muitos se valem do eu, mas que nós digamos, como disse Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, que o eu não prevaleça, que o orgulho não prevaleça, que você não pense que é importante e mais importante do que alguém, como aquele fariseu da parábola que Jesus contou, quando ele disse que 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano, e o fariseu estando em pé, ele dizia consigo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injustos, não sou nem como esse publicano que está aqui ao meu lado. Eu, Senhor, jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo de tudo quanto possuo, eu. Mas o publicano, disse Jesus, não tendo coragem de erguer os olhos para os céus, ele batia no seu peito em forma de humilhação e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus concluiu a parábola dizendo que o publicano foi para sua casa justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Glória ao nome do Senhor. Nabucodonosor, irmãos, começou a olhar para a Babilônia, uma das maravilhas do mundo antigo. Foram eleitas agora recentemente as maravilhas do mundo moderno. Entre elas está lá o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que de fato é uma grande maravilha, embora numa cidade com tantas dificuldades, tanta violência, mas de fato é uma beleza ali, é algo admirável, algo bonito de se ver. Mas havia as 7 maravilhas do mundo antigo. Entre elas estava lá o Colosso de Rhodes, a pirâmide de Gizé, entre outras. Estava lá também Babilônia, o jardim suspenso. E Nabucodonosor começou a olhar para tudo aquilo e começou a dizer: não é esta grande Babilônia que eu levantei, que eu edifiquei? Com sotaque, né, como nós falamos ontem. Não é esse glória a Deus da boca para fora, é o glória a Deus de fato que provém do coração de uma pessoa que teme a Deus e que serve a Deus. Não é da boca para fora, não é como nós ouvimos hoje em dia, irmãos. Pessoas ficam falando no culto, gritando: queima ele. Isso não é glorificar a Deus. O pastor estava contando um caso que aconteceu lá na região centro-oeste, não é isso? Mas eu também presenciei, irmãos, num culto. Eu estava num culto de obreiros lá em São Paulo, não me pergunte onde. E eu estava lá, irmãos, e chegou lá um político. O culto estava uma bênção, glória a Deus, o pregador lá que falou, e aquele ambiente espiritual, irmãos. E chegou lá um político, todo cheio de pompa e tal, e recebeu a oportunidade para dar uma palavra. Quando ele recebeu a oportunidade, irmão, se passasse uma mosca voando, dava para ouvir. Ficou aquele silêncio.
E o político ia pegar no microfone, estava se preparando. Quando ele foi para pegar no microfone para falar a primeira palavra, o irmão que estava atrás de mim, que eu estava no meio do povo, o irmão que estava atrás de mim, ele gritou, mas bem alto: Jesus, queima este bombeiro! Irmão, que coisa vergonhosa foi aquilo. Chamou o irmão de bombeiro, chamou o político de bombeiro porque apagou o fogo, né? Porque o povo estava gritando de Cristo. Jesus, queima esse bombeiro! Irmão, isso não é uma coisa que se faz. Está certo que estava ruim mesmo a situação, mas não é coisa que nós devemos fazer. Ficar falando, e queima ele, não sei o que lá. E eu sei que o político lá não entendeu muito bem o que era aquilo, e ele até sorriu ali e agradeceu, assim como se estivesse recebendo um elogio. Meus amados irmãos, que coisa triste. Mas, veja, se você quer ter a sua fé aumentada, primeiro, oração. Segundo, louvor. Terceiro e último, palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Então Estevão, ele tinha sucesso, né? Usando aqui a palavra sucesso dentro desse contexto, não no contexto secular, mas no sentido de ser bem sucedido. Estevão foi bem sucedido por quê? Porque era um homem cheio, era um homem cheio de espírito, era um homem cheio de sabedoria, cheio de fé e cheio de poder. Os dons espirituais eram ali evidenciados na vida dele, cheio de poder. E Deus tem poder para nos dar. Poder é algo que Deus nos dá todo dia. Jesus falou: eis que vos dou o poder. Ele não disse: eis que vos darei, eis que vos dou. O verbo está no presente. Deu ontem, dá hoje, dará amanhã e continuará dando todo dia. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Meus amados irmãos, o meu tempo já praticamente se esgotou. Tenho só 1 minuto e os irmãos sabem que não foi possível entrar em cada detalhe da apostila, e até de propósito também, mas os irmãos têm aí um material. Eu inclusive falo isso aqui sem demagogia. Esse material que os irmãos receberam é um verdadeiro tratado de Bíblia, de orientação para o obreiro, e eu vou ter num lugar ali de fácil acesso na minha modesta biblioteca, que não é, claro, igual do pastor Acioli, que está sendo cobiçado aqui pelo seu, que também pretende ser o seu sucessor. E vamos orar, né? Se for da vontade de Deus, né, pastor? Tem que orar. Que deseja episcopado, uma excelente obra deseja. O que deseja também o pastorado do sogro também, claro, está desejando uma boa obra, mas tem que orar. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Eu agradeço. Eu quero nesses 30 segundos aí que eu tenho, gostaria de agradecer ao pastor José Alves pela maneira tão hospitaleira, tão distinta com que me tem recebido. É uma pessoa que eu, desde a primeira vez que conheci, tenho uma grande estima pelo pastor José Alves. Nos conhecemos lá, como ele mesmo mencionou, distante, lá em Lisboa, numa escola bíblica, num lugar chamado Cascais, e graças a Deus, porque Deus permitiu agora eu estar aqui também na igreja que ele pastoreia. Pastor Acioli, que também já aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o pastor Zé Alves, aconteceu com ele. O apreço também, aquela coisa que a gente tem assim, à primeira vista, não é? Aquele amor à primeira vista, o amor cristão, o amor fraterno à primeira vista. Deus abençoe, é muito bom poder conhecer homens de Deus, O pastor Hércules também, a mesma coisa, posso dizer dele, quando nos conhecemos lá em Rondônia. Então me sinto honrado, e aqui vários irmãos, que eu não vou citar nome, que também tem sido uma bênção na minha vida aqui, nessa rápida visita que eu tenho feito aos irmãos. Amanhã retorno à minha cidade, permitindo Deus, vou direto para o trabalho, mas com certeza vou levar comigo muitas saudades de todos os irmãos e deste evento, que com certeza glorifica a Deus e serve para o aumento
da nossa fé, o aumento do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, e que nós a cada dia estejamos mais e mais perto do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.